Olá pessoal, hoje a gente vai conversar sobre uma imagem que você deve ter visto na internet, que é de um chefe de cozinha super bravo, com essa roupinha aí toda colorida, né? Ficou full pistola. E eu quero explicar aqui, se você tá por fora, você vai ficar por dentro do assunto, né? Porque que você também deveria ter ficado furioso com o que aconteceu, tá? Então, bora lá! E o dono lá querendo explicar, né? Não achando que errou. Mas normal, a gente desliga aqui os freezers, deixa um período desligado, um período ligado, né? Porque tá durinho as carnes, então eu vou lá, desligo, depois eu ligo, deixo umas 12 horas, fico fazendo essa espécie de plantão de ligar e desligar. E aí eu quero explicar por que tudo isso é errado, como que isso pode afetar a saúde das pessoas e que assim, o brasileiro brinca mesmo com as situações, o brasileiro é bem humorado, mas a gente também tem que entender a seriedade desse assunto. Então, vamos conversar sobre o crescimento bacteriano. Então, vem comigo aqui. Eu tenho uma bactéria. Tem uma bactéria aqui. Como que a bactéria se divide? Ela vai multiplicar o material genético dela e se dividir assim, simplesmente depois de um tempo vai se dividir, vai virar duas bactérias. Nossa, ficou mais esmagadinho, mas elas são do mesmo tamanho, tá? Elas vão crescer e ficar iguaizinhas. Aí cada uma dela vai virar mais outras duas. Por que eu tô fazendo cada uma menor que a outra? Pra caber, tá? Mas não é que elas vão ficar menores, não. Depois, cada uma dessas vai se dividir em mais duas. E cada uma dessas... Se eu tentasse colocar a outra linha, eu não vou conseguir mais encaixar, porque eu tô espremendo tanto aqui, já tá ficando até difícil. O que vai acontecendo aqui? Elas vão dobrando a população a cada período. Isso nós chamamos de exponencial. 2 sobre n. Por quê? Aqui eu tenho 2. Aqui, cada uma dessas virou mais 2, tenho 4. Aqui já virou 8. Aqui virou 16. Depois, 32, 64, 128. E por aí vai. Quando você vê, a população ela virou enorme. Ou seja, o crescimento bacteriano é algo muito perigoso se a gente deixa para eles condições adequadas. Eu quero tentar colocar aqui um videozinho para vocês verem como é que é uma única bactéria, o que ela faz depois de um certo tempo com as condições adequadas. Por quê? O que vai acontecer? Eu tenho um gráfico aqui dessas bactérias. Elas chegaram no lugar. Nesse momento que ela chegou, ela vai ter um momento de lag, que ela vai se adaptar àquela região que está acontecendo. Cada vez que os funcionários ou o chefe abre o freezer, tem outras bactérias que estão aí de boa, tudo mais, vão cair ali. Ele está falando ali em cima daquele freezer, tá caindo bactéria ali. Só que para ela vai ser difícil fazer essa curva aqui, que é de números de indivíduos, tá? Essa linha aqui, linha das ordenadas, né, Y. Não vai conseguir fazer isso daqui, porque vira um negócio que vai crescendo, infinito e além, infinito e além. Só que vai ser difícil, por quê? Porque é um freezer. Se um freezer, ele congela as reações. Por isso que ele preserva o alimento. Porque o alimento, o animal morto que está ali, ele está num estado que ele vai se decompor se você deixar ele fora daquele freezer. Mas ali o freezer vai congelá-lo. E ele vai atrapalhar
a replicação bacteriana. É por isso que o cara estava servindo um X salmonela, porque o que deveria ter de bactéria ali não está no gibi. Que isso daqui depende de condições ambientais. Aquele freezer cheio de carne, né? Aqueles líquidos que vão escorrendo, um ambiente assim com uma nutrição maravilhosa para as bactérias, né? O que estava impedindo elas de se multiplicar? O fato de tudo estar congelado, já uma temperatura que vai atrapalhar esse metabolismo. Fui conferir também nos livros as causas infecciosas de algumas doenças infecciosas e atrás das doenças infecciosas que acontecem depois que a gente come. E aí vamos falar um pouquinho sobre intoxicação alimentar. Eu achei uma coisa muito interessante no Harrison, muito interessante mesmo, que é um quadro que ele fala das principais bactérias e os tipos de alimentos que a gente vai encontrá-las. Então, por exemplo, o Staphylococcus aureus, sintomas, náusea, vômito, diarreia, alimentos comuns, né? Presunto, saladas de batatas ou de ovos, maionese, massas cremosas. O Staphylococcus aureus, ele contamina muitas pessoas depois de um piquenique. É até já de se esperar, porque se serve maionese nesse ambiente, ou seja, uma maionese que saiu da geladeira e ficou ali exposta, aberta. Maionese é um perigo, certo? Maionese tem que ficar, fez geladeira, comeu, acabou. Não dá para ficar colocando isso por várias horas, esperando as pessoas pegarem. É perigoso. O Staphylococcus aureus adora maionese. Outra coisa que a gente tem é o Bacillus cereus. Isso. Também náusea, vômito, diarreia, e ele tem como fonte aí os alimentos o arroz. Ele, pelo que eu estou vendo aqui, também já fica no grão, só que aí o cozimento já melhora aí, já elimina o bichinho. E a gente sabe que a bactéria, ela é vivinha assim, ou quando ela vê que o negócio está apertando pro lado dela, ela produz esporos. Uma poeirinha assim, e aí é um esporo que é meu material guardadinho. Para um momento que for adequado, eu volto à cena. Ou seja, esses bichinhos, eles sobrevivem à fervura. Mas você não vai se contaminar se você fez o arroz e comeu. Agora, fiz o arroz, deixei ele fora da geladeira, esse esporo vai voltar aí à forma dele lindo e maravilhoso. Ou seja, arroz, cozinhei, comi, não comi, geladeira, geladeira, servi, comi, depois descartei. Não dá para ficar colocando isso em cima da mesa toda hora, põe na geladeira, coloca em cima da mesa, põe na geladeira. Entende? Porque a gente tem o Bacillus cereus, que adora um arroz. Ou seja, a gente vê a importância da geladeira como uma amiga nossa, que comida que está aberta tem que ficar lá, não pode ficar na mesa, não esquece isso. Outra coisa que agora vai entrar no nosso lindo aí caso dessa semana, o Clostridium perfringens. Fringens até lembra de freezer, né? Até lembra. Causa cólicas abdominais e diarreia. Esse bichinho, essa bactéria, né, gosta de carne de vaca, aves e legumes e molhos de carne. Aí a gente tem a E. coli enterotoxigênica. Ela causa diarreia aquosa e também é encontrada em carnes. Ou seja, se você der oportunidade ao ladrão, ele vai te assaltar. Então, é o que acontece com essas bactérias. Outro exemplo, a E. coli enterohemorrágica, diarreia sanguinolenta. Gosto de uma carne moída, tá? Rosbife, salame, suco de maçã. Oi? Então, uma coisa mais diferente que eu li aqui dessa listinha. Aí a salmonela, eu até falei do X salmonela que eles estavam servindo, né? Diarreia inflamatória. Gente, tem a diarreia, que a gente até conversou sobre a diarreia, né? Que a diarreia é quando você tem
uma frequência aumentada, um volume aumentado de fezes. E eu citei aqui diarreia aquosa. É aquela diarreia que vai desidratar o paciente, que é uma diarreia que sai que nem água, sai muito líquido. É uma diarreia muito líquida. E você tem aqui diarreia sanguinolenta, muito complicada. Obviamente, você está perdendo sangue, você tá tendo para você perder sangue, está tendo uma lesão. E se tem uma lesão ali que está causando esse sangramento, Gente, o nosso trato gastrointestinal, ele é colonizado de bactérias. A gente não pode ter uma lesão ali para essas bactérias entrarem para o nosso sangue, porque tem lugares no nosso corpo que pode ter uma bacteriazinha. Por exemplo, no nosso trato gastrointestinal. Até é bom porque elas produzem vitamina K, ajudam a gente na digestão. Bactérias do bem. Agora, já falei sobre isso, vou deixar no final para vocês assistirem sobre essas bactérias que nos colonizam. Tem outros lugares que não pode ter bactéria. O nosso coração não pode ter bactéria. Só que no coração passa todo o sangue. Uma bactéria que caiu ali no sangue vai se espalhar pelo corpo, né? Não pode ter bactéria no nosso cérebro. Não pode ter bactéria em alguns órgãos. E aí, se essa bactéria cai pro sangue, o negócio tá feio. Diarreia inflamatória, salmonela. Ou seja, é uma diarreia que vai ser forte também e que ela tem uma resposta de reação do corpo. Vai sair muco, vai sair mais coisas também aí e vai consumir a pessoa. Então pode ter febre, é algo que vai causar dor também, e, enfim. É uma coisa que não precisava acontecer, né, gente? Não precisava. Basta a gente tomar bastante cuidado com nossos alimentos. A gente tem que pensar, esse alimento é gostosinho para mim, eu quero comer. Eu não sou o único. Tem um monte de micro-organismos que estão de olho ali para se reproduzir e fazer a festa nesse ambiente, esperando a sua deixa para isso. E nós podemos atrapalhar a festa deles dando colocando eles no gelo, uma gelada, assim, ou é freezer ou é geladeira, come na hora. Ah, você quer se reproduzir? Come. Comida não pode ser algo que você fica, né, guardando para as próximas gerações, porque é algo que pode te causar uma infecção aí, uma intoxicação bacteriana e vai te dar um trabalhinho, né? Você vai ficar alguns dias de molho. E eu quero trazer uma coisa para vocês aqui sobre a prevenção, como que a gente pode evitar esses tipos de transtornos. O que eles colocam aqui? Olha, quando você for viajar, principalmente, porque quando você viaja, você está num lugar que você não conhece ninguém ali, você não conhece aquele restaurante, você não conhece. Então, quando a gente não conhece, o que a gente faz? Dica: alimento quente, cozidos recentemente, não tá com dúvida? Parece que esse negócio foi feito ontem, deixa quieto, tá? Isso é uma coisa, todo mundo acha que carne que é perigoso, mas vegetal cru também é perigoso, saladas de fruta, saladas e frutas não descascadas. Por quê? Porque a salada, né, o alface, mas as saladinhas, ela tem que ser muito bem lavada. E a água não pode ser contaminada. Por isso que a gente tem que lavar bem a casca, porque a casca é o que está com contato com o ambiente. Tem que lavar bem. Outra coisa aqui, beber somente água fervida ou tratada, evitando o gelo. Por quê? Teve toda essa preocupação com a água, mas o gelo, o cara pegou a torneira, abriu ali, colocou o gelo e tal. O que acontece? A gente tem uma seção aqui no livro só sobre diarreia do viajante. Porque é muito comum a pessoa viajar e não tomar alguns cuidados e vai ter uma infecção bacteriana, tá? Principalmente em países em desenvolvimento, onde às vezes por falta de educação, por falta de noção, as pessoas fazem esse tipo de atitude que vai prejudicar a saúde das pessoas. E tomara que que seja só algo mais ameno. Temos que pensar que nem todo mundo vai responder apenas com uma diarreia, vai ser apenas algo benigno. A maior parte vai ser autolimitado, depois de um tempo vai passar, vai ficar tudo bem. Porém, por que nós temos que tomar cuidado com o alimento, né, com essas bactérias? Porque, gente, nem todo mundo tem o corpo, assim, o sistema imune preparado. Nós temos a síndrome da imunodeficiência humana, ou seja, a pessoa frente a algumas bactérias, essa bactéria pode fazer o quê? Gerar essa lesão, por exemplo, essa diarreia sanguinolenta, né?
e acabar entrando na corrente sanguínea dela e causar uma infecção generalizada no corpo inteiro. É mais difícil acontecer, mas pode acontecer. Nós não podemos pensar que estamos servindo, lidando apenas com pessoas saudáveis. Por isso que tem que tomar cuidado. Quando você lida com pessoas, você tem que ter um mínimo de educação, um mínimo de noção. Visto tudo isso que a gente conversou, por que que ele ficou bravo? Também fico bravo junto com ele, concordo com ele. Gente, para ser dono de um restaurante tem que entender de comida, né? Tem que entender de como que preserva essa comida, como que eu mantenho essa comida, certo? Então a gente tem que ter no lugar as pessoas que sabem. Um médico, um cirurgião tem que saber abrir uma pessoa quando precisar. Ele não pode chegar lá e falar, olha, não sei, isso aqui eu não estudei. Um ministro da educação, mesmo que seja, não pode escrever coisa errada, mas ele é colombiano, não sabe escrever português. Então não seja ministro da educação no Brasil. É tão simples. Você não pode cobrar no Enem, como é cobrado hoje em dia, que o aluno não pode ter, ele não pode errar uma vírgula, ele tem que escrever um texto perfeito e você coloca no cargo máximo do ministério uma pessoa que faz o texto totalmente errado. O ministro do Meio Ambiente, que é processado, né? Ele foi processado aqui em São Paulo por crime contra o meio ambiente. Por isso que não dá para perdoar. Nós temos que ser críticos. Tá muito certo o chefe ter ficado bravo. Muito obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo. E continuem com a gente. Até mais. Não deixem de curtir, se inscrever, utilizar os mecanismos que vocês puderem para apoiar o canal, para ajudar o canal a crescer. A gente tem um apoie-se, mas principalmente compartilhe com os seus amigos e familiares. Até mais.